A poeira de Santa Esperança subia em redemoinhos finos quando a diligência parou diante do armazém. Do lado de dentro, olhares curiosos se ergueram. Do lado de fora, um homem de chapéu preto, esporas reluzentes e postura ereta esperava como quem já estava acostumado a mandar em tudo que o sol alcançava. Era Joaquim Montenegro, o peão que enriqueceu virando o gado dos outros, até ter fazenda própria, marca própria e nome sussurrado em toda a região. Uns diziam que era bruto, outros juravam que era justo, mas todos concordavam que ninguém dizia não a ele. Na varanda do pequeno hotel, o coronel Afonso Azevedo, dono de terras antigas e orgulho ainda mais velho, forçou um sorriso amarelo ao ver o homem se aproximar. Coronel Afonso, Joaquim tocou a aba do chapéu. Vim buscar o que combinamos. Afonso pigarreou, sentindo o suor escorrer sob a gola engomada. Ao lado dele, duas moças observavam tudo. A mais velha, Lívia, tinha a beleza clássica que combinava com vestidos rendados, promessas de dote gordo. A do meio, Mariana, mantinha o queixo empinado, olhos vivíssimos, cheios de ambição. E atrás das duas, um passo mais afastado como se fosse sombra e não pessoa, estava a caçula, Clara. Clara segurava uma pequena mala de mão, vestido simples de algodão azul, o cabelo preso num coque mal feito e um olhar que misturava docilidade e um cansaço antigo, daqueles que não combinam com alguém tão jovem. Seu Joaquim, Afonso começou, sorrindo com os lábios, mas não com os olhos. Como combinamos, trouxe minha filha para ser sua esposa. Como é mesmo o nome dela? Menina? Houve um breve silêncio, quase imperceptível. Lívia mordeu o lábio para não rir. Mariana desviou os olhos, como quem tem vergonha alheia, mas não compaixão. Clara, papai, respondeu a própria, num fio de voz firme, mesmo que baixa. Os olhos de Joaquim pousaram nela pela primeira vez. Ele esperava ver a filha mais velha do coronel, a tão comentada beleza de Santa Esperança. Esperava um acordo que unisse terras antigas à fortuna recente. Em vez disso, encontrou uma moça simples, com vestido surrado nas barras, um sapato gastando o bico e um olhar honesto que não sabia fingir. Algo diferente brilhou nos olhos escuros do peão rico. Não foi decepção. Também não foi encantamento imediato. Foi estranhamento. Pensei que viesse a senhorita Lívia, comentou, sem rodeios, olhando de Clara para o coronel. Afonso deu uma risada breve, seca. Ora, seu Joaquim, o senhor, um homem tão ocupado, vai querer uma esposa que dê trabalho? Lívia tem a saúde frágil. Clara é mais simples, mais quieta, perfeita para cuidar de casa, não reclama de nada. Lívia, ao lado, ergueu um pouco o queixo, aliviada por não ser ela enviada para aquele casamento arranjado com um peão que ficou rico demais. Mariana cruzou os braços, avaliando Joaquim com um quê de interesse calculado. Joaquim tornou a olhar para Clara. Ela não fugiu do olhar. Ficou imóvel, como se tivesse cravado os pés na madeira da varanda para não ser levada pelo vento. Havia um quê de dignidade silenciosa ali, mesmo vestida como empregada e tratada como sobra. E a senhorita, o que acha disso? Perguntou Joaquim, direto para ela. A pergunta pegou todos de surpresa. Ninguém ali esperava que a opinião de Clara importasse. Acho que negócio feito é negócio cumprido, respondeu ela, inspirando fundo. Se meu pai prometeu, eu vou. Afonso assentiu, satisfeito com a resposta obediente. Houve, no entanto, algo que ela não disse. Algo que pesava no peito como pedra, o segredo que circulava pela casa como veneno em sussurros. Clara é estéril. Não pode ter filhos. Não serve para nada. Ela ouvirá a frase tantas vezes que já quase acreditava nela como verdade absoluta. O médico da cidade, amigo do pai, fizera o diagnóstico às pressas anos antes, depois de uma febre mal curada. E a família acatara a explicação conveniente. Uma filha que não podia dar herdeiros era desperdício de dote, de vestido e de casamento vantajoso. Melhor mandá-la como piada de mau gosto para o peão que se achava grande demais. Mariana vira a oportunidade primeiro. Sugerir ao pai, entre sorrisos venenosos, que seria engraçado ver a cara de Joaquim ao descobrir que recebeu a filha defeituosa. Lívia concordara por omissão, feliz por escapar do destino de esposa de homem de origem humilde, por mais rico que fosse. Joaquim estendeu a mão para Clara. Então vamos, dona Clara, disse ele, a voz firme mas não hostil.
Minha fazenda não gosta de esperar. Ela colocou a mão sobre a dele. A pele áspera, marcada de calos do trabalho braçal, contrastava com a delicadeza de seus dedos magros. Por um instante, sentiu uma segurança estranha, como se aquele toque dissesse: aqui, ao menos, você não é invisível. Atrás deles, enquanto caminhavam até os cavalos, a risada baixa de Mariana escapou. Veneno puro. Mandar a filha estéril pro peão rico. Essa, nem em novela. Clara ouviu. Fingiu que não. Mas as palavras se gravaram como ferro em brasa. Joaquim, ao montá-la em sua égua baia, lançou um último olhar para o coronel. Havia algo de cálculo frio ali. Ele podia não saber ainda da piada cruel que faziam às suas costas. Mas uma coisa já intuía. Naquela moça de vestido azul desbotado, havia um destino rompido. E ele nunca foi homem de recusar um desafio do acaso. Quando partiram em direção ao horizonte alaranjado do entardecer, Santa Esperança ficou para trás. Mas não as marcas que ela deixará em Clara, nem o segredo que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona, e mudaria o rumo dos dois. A fazenda Montenegro surgiu no horizonte como um recorte firme contra o céu. Cercas intermináveis, casas de peão alinhadas, o casarão principal de madeira bem tratada, varanda larga, telhas novas. Não havia luxo de cidade grande, mas tudo ali respirava trabalho bem feito e dinheiro investido com inteligência. É aqui que a senhora vai morar agora, disse Joaquim, quando pararam diante do casarão. Senhora? Clara estranhou o título. Vinha de uma casa em que nunca passará de menina, a caçula, a que não presta para dar netos. O senhora quase soou grande demais para ela. Peões surgiram de todos os lados, curiosos. Alguns tiraram o chapéu, respeitosos com o patrão. Olhares cruzaram-se, avaliando a nova presença feminina na fazenda. Boa tarde, dona, arriscou um deles, alto, moreno, com sorriso fácil. Clara, Dona Clara Montenegro, completou Joaquim, sem hesitar. O sobrenome pesou nos ouvidos dela como ferradura nova. Montenegro. O peão rico não apenas a trouxera, dera a ela um lugar. Um nome que agora era deles dois. A governanta, Dona Cândida, uma mulher de meia idade com olhos atentos, aproximou-se, enxugando as mãos no avental. Patrão, seja bem-vindo. E essa moça bonita, minha esposa, trate-a como a dona desta casa. Se houve espanto, Cândida escondeu bem. Apenas fez uma pequena reverência com a cabeça e abriu um sorriso cordial para Clara. Seja bem-vinda, Dona Clara. Venha, que eu lhe mostro o seu quarto. Seu quarto. Outra novidade. Na casa do pai, dividiram um quarto estreito com as irmãs até que elas casaram. Depois, fora mandada para um canto dos fundos, entre baús velhos e janelas emperradas. Aqui havia espaço, havia ar. O quarto de hóspedes, agora deles, tinha cama larga de madeira escura, colcha de retalhos coloridos, uma comoda simples, mas bem cuidada, e uma janela enorme dando vista para o pasto, onde o gado se movia como um mar marrom e branco. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar, disse Cândida. O patrão é meio bruto de jeito, mas tem coração bom. Só não conte para ele que eu disse isso. Clara sorriu de leve, pela primeira vez desde que saíra de Santa Esperança. Quando ficaram a sós, o silêncio acomodou-se entre ela e Joaquim como um terceiro personagem, observando tudo. Ele tirou o chapéu, pousando com cuidado sobre uma cadeira. Em seguida, desapertou o lenço do pescoço, como se buscasse palavras tanto quanto buscava ar. Não gosto de rodeio, Dona Clara, começou, encarando-a com honestidade. Seu pai e eu fizemos um acordo. Eu precisava de uma esposa, ele precisava resolver coisas dele. Não vou fingir que foi por amor à primeira vista, porque não foi. Ela sustentou o olhar. Não esperava poesia. Eu sei como funcionam os negócios dos homens, seu Joaquim. Ele arqueou uma sobrancelha breve, surpreso com a firmeza dela. Pois é, mas negócio ou não, respeito é coisa que não negocio. Nesta fazenda, ninguém vai lhe tratar mal. Entendido? Ela assentiu, sentindo-na subir a garganta sem querer. Eu não peço muito, seu Joaquim. Só um canto onde eu não seja peso morto. A frase escapou mais amarga do que ela pretendia. O olhar de Joaquim estreitou. Peso morto?
Clara mordeu o lábio, arrependida de ter deixado escapar. Mas não era mulher de inventar histórias. Na casa do meu pai, eu não sirvo para muita coisa. Pelo menos, era o que diziam. Ele estudou o rosto dela por um tempo longo. A pele clara um pouco queimada de sol, os olhos castanhos grandes, marcados por noites de choro silencioso. Talvez. Não via nela preguiça, nem frivolidade. Via alguém que já tinha apanhado do destino antes mesmo de apanhar da vida. Aqui, quem trabalha nunca é peso morto, respondeu enfim. E quem não trabalha, aprende. E quanto ao resto, a gente vê com o tempo. Ela baixou os olhos, um pouco aliviada, mas o resto era exatamente o que mais temia. Filhos, herdeiros, barriga crescendo, berço no quarto, risos de criança pelos corredores. Era assim que mediam o valor de uma mulher no mundo em que crescerá. Ela, que tinha sido carimbada como vazia por um diagnóstico apressado e uma família que precisava de desculpa para descartá-la, carregava essa marca como se estivesse gravada a ferro na pele. Naquela noite, quando o sol mergulhou atrás das colinas e o som dos grilos tomou o lugar das vozes, Joaquim e Clara dividiram o mesmo teto, a mesma cama, mas não os mesmos medos. Ele carregava o peso de um passado de luta, de humilhações, de ter sido chamado de peão metido a rico por homens como o Coronel Afonso. Queria, com aquele casamento, fechar um ciclo, mostrar que agora jogava no mesmo tabuleiro que eles. Ela carregava o peso de não se sentir inteira, de acreditar que não podia dar ao marido aquilo que o mundo dizia ser o mais importante, um filho. Quando Joaquim apagou o lampião, deixando o quarto na penumbra, teve a delicadeza de não apressar o corpo dela, nem exigir o que o papel de esposa permitiria. A gente tem tempo, murmurou, deitado ao lado dela, respeitando um pequeno espaço no colchão. Não precisa ser tudo hoje. Ninguém nunca lhe dera tempo antes. Tudo sempre fora decidido por ela, mas nunca com ela. O coração de Clara bateu um pouco mais calmo. Lá fora, o vento rodopiava na cerca, fazendo madeira render como um velho segredo. O destino começava a se mover, silencioso, e nenhum dos dois fazia ideia de quanto aquele acordo sem amor ainda ia mexer com os segredos que os acompanhavam. Os dias na fazenda Monte Negro tinham ritmo próprio. O barulho dos cascos ao amanhecer, o apito distante dos peões chamando o gado, o cheiro de café fresco na cozinha. Clara, que crescerá limitada aos bordados e aulas de piano que só serviam para exibir filhas em saraus, começou a descobrir um mundo novo ali. A senhora não precisa pôr a mão em nada, dizia Cândida, sempre que a via com a bacia de roupa ou tentando ajudar na cozinha. A dona da casa manda, não lava, mas Clara não sabia mandar. Sabia, isso sim, trabalhar e tirar a satisfação de ver a poeira saindo da madeira, o feijão perfumando a panela, o lençol limpo tremulando no varal. Me deixa ajudar, Cândida. Não sei ficar parada. E sorria, com aquele sorriso discreto, que parecia com medo de chamar a atenção. Joaquim observava de longe. A cada dia, a imagem que ele tinha da filha do coronel ia se desfazendo. Não era mimada, não era frágil demais para levantar um balde de água. Aos poucos, algo parecido com respeito foi brotando, silencioso. Certo fim de tarde, ele a encontrou sentada na beira do riacho que cortava a fazenda, pés descalços na água gelada, o vestido azul erguido até a canela. O sol, quase indo embora, acendia reflexos dourados nos fios soltos do cabelo. Fugindo do serviço, Dona Clara, ele provocou, encostando-se a uma árvore. Ela levou um susto leve, depois sorriu. Só fugindo dos meus pensamentos, seu Joaquim. Ele aproximou-se, sentando-se a uma distância respeitosa. O som da água correndo criava uma espécie de proteção, como se o riacho guardasse segredos há muito tempo. E que pensamentos são esses? Ela hesitou. Há semanas evitava o assunto, empurrando a angústia para o fim da fila. Mas o silêncio dele, a forma sincera como ele perguntava, sem deboche, a convidaram a falar. Sobre o futuro, respondeu primeiro, vagamente. O futuro da fazenda? Não, o nosso. Ele ficou em silêncio, esperando. Clara apertou os dedos dos pés dentro da água, criando pequenas ondas. O senhor quer filhos? Perguntou, finalmente. A pergunta acertou em cheio um lugar sensível dentro dele. Joaquim encarou o horizonte antes de responder.
Todo homem que rala a vida inteira quer deixar algo para alguém. Um filho dá nome, dá continuidade. Ele respirou fundo. O Aspor que pergunta assim. Ela engoliu em seco. As palavras pesavam como chumbo. Porque talvez eu não possa dar isso para o senhor. O olhar dele voltou-se de imediato para o rosto dela. Como assim? Não pode? O médico da minha família disse que eu não posso ter filhos. Que sou estéril. A palavra saiu sussurrada, como se fosse palavrão. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto o ar antes da tempestade. Joaquim sentiu a raiva subir, mas não da forma que ela esperava. Não contra ela. Imagens vieram. O coronel apertando sua mão, o sorriso triunfante de quem achava que o tinha enganado, as filhas arrumadas na varanda, uma delas rindo baixo quando pensava que ele não via. Seu pai sabia disso. A voz de Joaquim saiu mais grave. Clara assentiu, envergonhada. Ele sempre disse que eu era um peso na casa, que pelo menos, casando comigo com o senhor, ele se livrava de um problema. Joaquim fechou a mão em punho, as veias do braço saltando. A traição queimava. Então foi isso, murmurou. Me mandou a filha que ele considerava sem valor, como se eu fosse depósito de sobra. O rosto de Clara empalideceu. Se o senhor quiser, pode desfazer tudo. Voltar para a cidade, anular o casamento. Eu não vou culpar o senhor. Ele a encarou, demoradamente. Viu nos olhos dela não só medo de ser rejeitada de novo, mas uma estranha coragem de oferecer sua própria desgraça como solução. Dona Clara, começou. Com cuidado, a senhora tem certeza desse diagnóstico? Foi o que disse o doutor Álvaro. Meu pai acreditou. Minhas irmãs repetiram. A cidade inteira sabe. Ela deu de ombros, um gesto de rendição aprendida cedo demais. Se todo mundo diz que eu não posso, então eu não posso. Joaquim suspirou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Já vi muito doutor errar laudo de bicho, imagina de gente. Deu um meio sorriso, amargo. Não que doutor seja burro, mas não é Deus. Ela franziu o senho, surpresa com a ideia de questionar algo que sempre tomara como verdade absoluta. O senhor acha que pode estar errado. Eu acho que só vou acreditar vendo. E mais, mesmo que não possa ter filhos, a senhora não é mercadoria defeituosa. Não aqui. A dureza voltou à voz. Mas isso não muda o que seu pai fez. Ele me usou, e pior, usou a própria filha como piada. Clara sentiu uma mistura estranha de dor e alívio. Doía ver a situação escancarada assim, mas aliviava ouvir, pela primeira vez, alguém dizer que ela não era defeituosa. Não quero ser motivo de briga, murmurou ela. Isso não é briga. Isso é acerto de contas. Ele a fitou. E sobre filhos, se eles vierem, vieram. Se não vierem, não é isso que define se a senhora é minha mulher ou não. Ela desviou o olhar, emocionada. O senhor fala como se fosse fácil. Não é. Joaquim deu uma risada breve. Passei a vida ouvindo que peão não servia para mandar em nada, que pobre tem que saber o lugar dele. Se eu tivesse acreditado, hoje eu estava capinando terra para os outros. Aprendi na Marrã que a gente não é o que os outros dizem. O vento soprou, levantando um fio de cabelo dela. Ele, num gesto quase instintivo, afastou a mecha do rosto dela, com cuidado. O toque foi leve, mas incendiário. Os olhos de Clara encontraram os dele. Naquele instante, não eram mais o peão rico e a filha estéril do coronel. Eram só um homem e uma mulher de carne, osso e história quebrada. Vamos fazer assim, Dona Clara, decidiu ele, com a resolução de quem fecha um trato. A partir de hoje, nessa fazenda, ninguém fala de que não pode ter filhos. A senhora é minha esposa. Se a vida quiser nos dar um herdeiro, ela dá. Se não quiser, a gente dá um jeito de encher essa casa de outro tipo de riso. Mas nunca mais repita que é peso morto. Combinado? Ela respirou fundo, sentindo o peito se abrir um pouco. Combinado. Enquanto voltavam para casa, lado a lado, sem se tocar, mas caminhando no mesmo passo, Clara percebeu uma coisa nova. Pela primeira vez na vida, seu destino não estava completamente nas mãos de alguém que a desprezava. Havia ali um homem pronto para lutar por justiça, ainda que ferido pelo golpe do coronel. E havia dentro dela uma centelha que começava a se rebelar contra o rótulo cruel que carregara por tanto tempo. O riacho, atrás deles,
Continuou correndo, como se tivesse acabado de ouvir uma promessa importante. As semanas seguintes trouxeram mudança silenciosa na fazenda Montenegro. Os peões passaram a ver com naturalidade a presença de Clara circulando entre a cozinha, o pomar e o curral. Ela aprendia a montar melhor, a conversar com as mulheres dos vaqueiros, a cuidar de feridas leves nos animais sob o olhar paciente de um velho capataz. Tem mão boa, Dona Clara, elogiou ele, certo dia. Bicho sente quando a gente chega com carinho. Ela sorriu, coçando o pescoço da novilha que acabará de tratar. Bicho e gente, seu Anselmo. Bicho e gente. Joaquim, de longe, apreciava a cena. Começava a se perguntar como tinha imaginado que precisava de uma esposa de vitrine, daquelas que só sabiam tocar piano e servir chá. Clara não apenas se encaixara na fazenda, ela a tornará mais viva. À noite, a distância no colchão foi diminuindo aos poucos. Primeiro, um toque de mãos por acaso. Depois, um abraço desajeitado para espantar um pesadelo. Até que, numa madrugada em que o vento frio entrou pelas frestas, a aproximação aconteceu sem palavras, natural como chuva em terra seca. Não foi paixão arrebatadora de romance barato. Foi algo mais difícil, uma intimidade construída em cima de respeito e gentileza. Alguns meses se passaram. Um dia, numa manhã qualquer, o cheiro de café subiu à cabeça de Clara de um jeito estranho. Ela mal teve tempo de chegar ao quintal antes de se curvar e vomitar. Menina, tá branca igual lençol, exclamou Cândida, correndo até ela. Comeu alguma coisa estragada? Não sei, murmurou Clara, limpando a boca, confusa. Deve ser o calor. O calor, porém, não explicava o enjoo que voltou no dia seguinte, nem o cansaço que a fazia querer sentar no meio do caminho ao subir a escada. Menos ainda o atraso silencioso que, de repente, ela percebeu ao contar os dias. Não podia ser. Não com ela. Naquela noite, sentada na beira da cama, os dedos tremendo, contou para Joaquim, quase sem voz. Acho que tem alguma coisa errada comigo. Ele se sobressaltou. Errada como? Faz 2 meses que não desço. O rubor subiu ao rosto dela. E eu ando passando mal. O coração dele deu um salto, mas os anos de dureza o ensinaram a não se iludir fácil. Pode ser outra coisa. Uma febre, nervoso. Ela assentiu, ansiosa. Pode. Deve ser. Riu sem humor. Eu não posso, lembra? Apesar das palavras dela, uma esperança insidiosa começava a crescer, tanto nele quanto nela, mesmo que nenhum dos dois ousasse dizer em voz alta. Vamos chamar um médico, decidiu Joaquim. Mas não o amigo do seu pai. Quero alguém de fora, que não saiba da fama que te botaram. Dias depois, o doutor Henrique, vindo da cidade vizinha, examinou Clara com calma profissional. Fez perguntas, apalpou, ouviu o peito, mediu o pulso. No fim, afastou o estetoscópio improvisado e abriu um sorriso discreto. Dona Clara, a senhora não tem nada de errado. Ela quase riu de alívio. Graças a Deus. Quer dizer, tem algo diferente. Sim. Ele ajeitou os óculos. A senhora está grávida. Algo em torno de 2 meses e meio. O chão pareceu se mover. O mundo, que sempre tinha sido duro, se curvou num ângulo impossível. Vida? Repetiu ela, como se a palavra fosse em outra língua. É o que meus anos de estudo me dizem, respondeu o médico, bem-humorado. A menos que o coraçãozinho que ouvi aqui dentro seja do seu estômago, o que duvido muito. Joaquim, parado num canto do quarto, precisou respirar fundo para não tremer. O senhor tem certeza, doutor? A voz saiu rouca. Tanta quanto posso ter. E digo mais, está forte. Ritmo bonito. Parabéns, seu Joaquim. Parabéns, Dona Clara. Quando o médico saiu, deixando o casal sozinho, o silêncio pairou entre eles, espesso e vibrando de emoção. Eu não entendo, murmurou Clara, levando a mão à barriga ainda plana. Ele disse que eu nunca... As palavras simplesmente não vinham. Joaquim deu 2 passos na direção dela e, pela primeira vez desde que se casaram, caiu de joelhos diante de Clara. Não por súplica, mas por pura rendição à grandeza do momento. Parece que Deus não ouviu seu pai, nem o doutor dele, disse, com um sorriso que misturava lágrimas e orgulho. Ouviu foi você.
e decidiu te provar que você nunca foi defeituosa. Ela chorou. Não o choro delicado de moça de salão, mas um choro de libertação, de alguém que viu uma sentença injusta ser rasgada diante dos olhos. Eu vou ser mãe? Sussurrou, ainda sem acreditar. Vai. E vai ser a melhor que esse mundo já viu. Ele apertou a mão dela contra a própria face. E eu vou ser o pai mais bobo que essa região já conheceu. Mais tarde, quando a notícia começou a se espalhar pela fazenda, risos e palmas ecoaram. As mulheres se aproximavam para abraçar Clara, felizes de verdade. Não havia ali inveja de salão, nem fofoca venenosa de cidadezinha. Só alegria simples. Tá vendo, dona Clara? Disse Cândida, com os olhos marejados. Deus tarda, mas quando vem, vem bonito. Naquela noite, deitada ao lado de Joaquim, a mão dele pousada firme sobre sua barriga, Clara pensou em santa esperança. Pensou no pai, nas irmãs, nos sussurros cruéis. Uma parte dela queria esquecer tudo, mas outra sabia, um dia, teria de voltar lá, não por vingança vazia, mas para mostrar que ela não era a piada que fizeram dela, e que o peão rico, aquele que eles tentaram ridicularizar, era o homem que Deus usou para mudar o destino que tentaram lhe impor. O futuro ainda trazia dores, incertezas, confrontos. Mas, naquela noite, pela primeira vez, ela dormiu em paz, abraçada à ideia de um milagre batendo dentro de si. O tempo correu rápido, marcado pelo crescimento da barriga de Clara e pelas preparações na fazenda. Um berço de madeira foi feito à mão pelos próprios peões. As mulheres costuraram lençóis, bordaram fronhas, tricotaram casaquinhos. Vai ser menino, apostava Anselmo, o capataz. Vai ser menina, igual a mãe, retrucava Cândida. Joaquim, supersticioso à força de viver do humor do tempo e do gado, só dizia: o que vier, eu recebo de chapéu na mão. Quando chegaram as chuvas fortes do final de estação, veio também uma visita inesperada. A poeira da estrada virou lama sob as ferraduras dos cavalos finos que se aproximavam. Joaquim, ao ouvir o tropel diferente, foi até a varanda. Viu, surpreso, a comitiva de homens bem vestidos, e entre eles, com o mesmo ar de superioridade de sempre, o coronel Afonso Azevedo. Ao lado, uma das filhas, Mariana, ajeitava o chapéu de plumas, com um sorriso estudado. Lívia não viera. Bom dia, seu Joaquim, saudou o coronel, descendo do cavalo como se ainda esperasse que todos se curvassem. Coronel. Joaquim manteve a voz firme, fria. Não esperava visita. Negócios, meu caro, a vida é cheia deles. Afonso sorriu, mostrando dentes cuidadosamente alinhados. Ouvi dizer que sua esposa anda, indisposta. O sangue de Joaquim ferveu. Minha esposa está grávida. E muito bem, obrigado. Mariana regalou os olhos, incapaz de esconder o choque. Afonso, por um segundo, perdeu o sorriso. Grávida, repetiu, como se fosse a palavra mais improvável do idioma. É, do meu filho. Joaquim cruzou os braços. Aquele mesmo que, segundo sua gente, ela nunca poderia ter. O coronel tentou recuperar o controle, dando uma risadinha que não chegava aos olhos. Ah, esses médicos do interior, não é? Sempre errando o diagnóstico. Não tente se fazer de desentendido, coronel. A voz de Joaquim agora cortava. O senhor sabia. Sabia da fama que jogaram nela. Mandou a filha que vocês chamavam de estéril como quem manda um animal doente pro leilão. Achou que eu era chão para limpar a sujeira da sua casa. Os homens da comitiva se entreolharam, tensos. Mariana ficou vermelha, mas não de vergonha, de raiva por ver o pai confrontado. Cuidado com o tom, Montenegro, rosnou Afonso. Eu ainda sou muito respeitado nesta região. Pois aprenda, então, o que é respeito de verdade. Joaquim deu um passo à frente. A mulher que o senhor tratou como piada está trazendo meu herdeiro no ventre. E nessa fazenda, a palavra dela vale mais que a sua. Foi nesse instante que Clara surgiu na porta, apoiando-se no batente. O vestido simples agora esticado pela barriga arredondada, o rosto levemente inchado, mas mais bonito do que jamais fora na casa paterna. Havia luz nos olhos dela. Pai. A palavra saiu calma, mas pesava feito chumbo. O coronel virou-se, avaliando-a de cima a baixo, com um misto de surpresa e incômodo.
Clara, está diferente. Estou viva, respondeu ela. E isso, na sua casa, nunca foi permitido. Mariana não resistiu. Até parece que foi tão maltratada assim. Ganhou um marido rico, uma fazenda. Não ganhei nada. Fui negociada. Clara encarou, firme. E com defeito, lembra? Foi você quem riu primeiro quando sugeriu que me mandassem no lugar de Lívia. Vai ser engraçado ver a cara dele, você disse. Mariana empalideceu. Não esperava que a irmã tivesse ouvido. Era brincadeira. A minha vida nunca foi brincadeira, retrucou Clara. Nem quando tirei febre sozinha num quarto escuro, nem quando ouvi vocês repetirem que eu era estéril como se eu fosse um animal marcado. O coronel pigarreou, tentando retomar o controle da narrativa. O importante é que tudo deu certo, não é? Está bem. Está grávida. A palavra saiu quase engasgada, e casada com um homem de posses. Devia me agradecer. Joaquim avançou mais um passo, mas Clara levantou a mão, pedindo que ele esperasse. A força com que ela assumiu a frente da situação surpreendeu até o marido. Se eu tiver que agradecer alguém, vai ser a ele, apontou para Joaquim. Foi ele quem me deu respeito, nome, casa. O senhor só me deu um rótulo. E ainda errou. Um sorriso leve, quase irônico, cruzou os lábios dela. Olhe bem, pai. Ela pousou as mãos na própria barriga. Esse é o defeito que o senhor mandou embora. O silêncio que caiu depois foi absoluto. Até os pássaros pareceram cessar o canto por um instante. Afonso tentou erguer o queixo, mas, pela primeira vez, seus olhos vacilaram. Vim aqui para propor sociedade, disse, no último esforço para se agarrar à velha posição de poder. Suas terras e as minhas, juntas, fariam de nós os homens mais fortes da região. Não me interessa, respondeu Joaquim, seco. Eu não faço sociedade com quem trata gente como gado descartável. Minhas terras foram conquistadas com suor, não com nome herdado. Clara sentiu um orgulho quente subir ao peito. Não só pelo marido que a defendia, mas por ela mesma, que agora escolhia não aceitar migalhas. Se veio buscar perdão, pai, ela disse, mais suave, eu não tenho ódio suficiente para negar. Mas se veio achar que nada aconteceu, aí, não posso ajudar. O coronel a olhou e, por uma fração de segundo, algo parecido com remorso surgiu no fundo dos olhos cansados. Talvez ele, enfim, percebesse que a caçula que mandara embora como piada agora era mais inteira do que todos ali. Eu não sabia que tinha sido tão duro para você. A voz saiu mais baixa. Sabia? Sim. Ela não suavizou. Só escolheu não se importar. Aquela frase foi golpe mais doloroso do que qualquer grito. Um homem como Afonso não estava acostumado a ser enxergado com tanta clareza. Ele ajustou o chapéu, evitou o olhar de Joaquim e de Clara e fez meia volta. Vamos, murmurou aos homens. Não temos mais o que negociar aqui. Quando os cavalos se afastaram, levantando respingos de lama, um peso antigo pareceu se desprender do peito de Clara. Ela respirou fundo, as lágrimas finalmente escorrendo. Joaquim aproximou-se, segurando-a pela cintura com cuidado. Você foi grande hoje, disse, baixo, orgulhoso. Eu só cansei de ser pequena, respondeu ela, encostando a testa no peito dele. Meses depois, numa madrugada silenciosa, os gritos de Clara ecoaram pela casa, não de dor emocional, mas trabalho de parto. Cândida comandava as mulheres, Joaquim andava de um lado a outro, mãos trêmulas, até que o choro forte de um bebê encheu o ar. É menina, anunciou Cândida, sorrindo com o rosto molhado de suor e lágrimas. Linda que nem a mãe. Joaquim entrou no quarto, o coração disparado. Viu Clara exausta, mas radiante, e nos braços dela, um pequeno embrulho rosado, de olhos cerrados e punhos fechados como quem chegava pronta para lutar. Nossa filha, murmurou ele, com voz embargada. Nossa filha, repetiu Clara, beijando a testinha da menina. Deram a ela o nome de Esperança, não pela cidade que deixaram, mas pelo que tinham conquistado. Anos depois, quando a pequena começou a correr pelos corredores da fazenda, rindo alto, ninguém mais em toda a região ousava mencionar a palavra estéril perto do nome de Clara Montenegro. A história da caçula que foi enviada como piada, mas virou a rainha de uma fazenda próspera, casada com um peão rico que mudou seu destino,
correu de boca em boca. Nas rodas de fogueira, diziam que Deus tinha um jeito bonito de corrigir as crueldades dos homens. E, todas as vezes que o sol se punha atrás das cercas, tingindo tudo de laranja, Joaquim e Clara, de mãos dadas na varanda, sabiam: o que começou como negócio frio terminara como a maior das riquezas. Não de gado, nem de terra, mas de amor, dignidade e um destino reescrito a ferro, fogo e ternura.